O que a simplicidade tem a ver com a sofisticação? No programa de hoje nós conversaremos com uma arquiteta que é conhecida do público e nos revelará alguns aspectos da sua vida pessoal para entendermos melhor essa combinação. Não sai daí, nós já estamos no ar. Andréia, obrigada por nos receber aqui, nessa casa tão aconchegante, né? Tão gostoso ficar aqui. As pessoas têm essa tendência hoje, né, de criar um ambiente em casa para usufruir mais desse ambiente. E aqui eu acho que está conseguindo cumprir esse propósito, né? Mas a casa de um arquiteto, afinal de contas, é um laboratório para o arquiteto? Pergunta difícil, hein? Mas é o que é um prazer te receber aqui em casa. Estou muito feliz de poder, né, abrir as portas da minha casa para a gente conversar um pouquinho. E eu acho que sim, a casa não deixa de ser um laboratório. Lembrando que marido e filho são os clientes também, né? Então a gente Eles tem gostam que disso? ouvi-los. Eles gostam disso? Gostam. A casa tem que ser um ninho. A casa tem que ser receptiva, tem que ser acolhedora. A casa ela tem que abraçar a gente. Então, mas a gente tem que ouvir, mesmo o profissional de arquitetura tem que ouvir os membros que moram na casa. Então é importante ter esse vínculo, esse contato e buscar isso ao longo do tempo, porque as coisas vão se modificando, né? Quando eu vim para cá, eu construí essa casa quando minha filha nasceu, ela já vai fazer 19 anos, as coisas vão mudando. Então a gente vai se adaptando, mas eu busquei sempre isso, fazer da minha casa um ninho para nós, né? Então, o aconchego, os tons claros, muita luz, muita luminosidade, esses sempre foram as minhas premissas, assim. A gente sabe que isso depende, a casa ela imprime muito o perfil da pessoa, a identidade, ela tem que ser assim, né? Não é porque alguém disse que isso é tendência, isso é legal, isso é bonito, muitas vezes não tem a ver contigo e tu não te identifica. Tu tem que se identificar com aquilo, né, Andréia? Sim. O arquiteto, ele entra também nesse processo com esse desafio, né? Entra. É um laboratório porque, imagina num processo criativo a quantidade de informação que a gente tem ao longo de uma vida profissional. Então as coisas vão mudando, os materiais vão mudando, as necessidades vão mudando. Então primeiro tem que estar muito informada nesse quesito. E depois tu tem que filtrar o que tu traz para ti, né? Então, essa casa, ela tem, como eu te falei, 19 anos, eu nunca fiz uma grande alteração nela. E até hoje ela atende às nossas necessidades, então eu acho que isso é uma coisa bacana também. É um bom sinal, né? É um bom sinal. Eles dão opinião também, eles falam para ti, olha, poxa, isso aqui é tão legal, mãe, né? Tu gosta disso? As opiniões de vocês casam muitas vezes ou divergem? Como é que tu lida com isso? Cada pessoa é uma pessoa e elas com certeza divergem, né? Mas dentro de um consenso geral a gente pensa em termos de casa de forma meio parecida. A gente gosta de receber amigos íntimos, então a palavra primeira é o que é o aconchego. As pessoas, elas entram aqui em casa, elas se sentem abraçadas, né, dentro de um ambiente aconchegante. Eu gosto de receber com essa informalidade. Então, agora eles são exigentes, sim, eles são e além de serem exigentes, eles têm a opinião deles. Então, não necessariamente, às vezes, comungam com as minhas. Isso é normal, né? Mas dentro do contexto geral, a gente... Combinam. Se fecham. Agora, falando de casa, eu não posso deixar de perguntar essas coisas para ti, porque, né, uma referência para nós, a tua opinião é importante. Falando de casa, o que é importante levar em conta? Eu não estou aqui entrando no mérito do tamanho da casa, localização, né? Falando de casa de modo geral, esse ninho, o que é importante levar em conta para ter uma casa, um ambiente aconchegante? Simplicidade é conforto, por exemplo, né?
Nisso, eu acho que esses 25 anos de estrada profissional, nisso eu acho que eu estou mudando ano a ano. Eu estou simplificando mais o meu modo de ver a casa, meu modo de enxergar o ninho, onde eu moro, enfim. Em que sentido? Eu estou reduzindo os objetos, não o que remete a uma história, o que tem uma importância para mim, o que tem memória. Isso para mim, eu não abro mão disso. Mas num contexto geral, hoje, se eu fosse refazer a minha casa, eu faria ela em linhas mais simplificadas, vou te dizer assim, ambientes mais... Mais minimalista, sim, é isso? Não tem nada a ver. Minimalista, não seria quanto ao estilo, mas sim a importância dos objetos. Eu acho que hoje poucos objetos e bons objetos, eles fazem mais do que encher a casa com objetos que às vezes não têm muito significado. Então eu estou em busca disso hoje, de significado para os objetos. Ah, é verdade, né? Porque tudo tem que ter um propósito. Tem. É mais nesse sentido, né? Então o conforto são peças boas que tu vai usar, um sofá, uma cama, uma rede, enfim. Isso para mim é importante no conforto do dia a dia. E tem outros objetos que hoje já não passam a ser tão importantes, salvo esses objetos que têm memória, né? Fotos, livros, exatamente. São teus, né? Presentes, que às vezes a gente ganha de amigos, enfim, clientes. Então, assim, isso eu guardo com muito carinho. Então, isso eu não abro mão dessas. Mas, de modo geral, hoje eu estou simplificando bastante a minha vida, assim. A gente falava nisso nos bastidores. A gente conversava sobre a importância de entender o conceito de simplicidade. Porque tem pessoas que confundem ainda a simplicidade com o simplório. E tu consegue, né? Vou te dar a minha opinião e acredito que de muitas pessoas, consegue casar muito bem sofisticação com simplicidade. Aliás, a gente falava de uma frase do Leonardo da Vinci, o mais alto grau de sofisticação é a simplicidade. Como que tu casa isso? Como que tu enxerga isso? Porque tu já vê isso há um bom tempo, né? Tu pratica isso. Eu posso dizer que eu estou em busca disso. Tem uma frase que eu escutei esses dias, eu li do Francisco Brenan, que ele é um ceramista. Em Recife, ele tem a fábrica Brenan, então, ele é um artista plástico. E ele falou uma coisa que eu achei bem bacana. Ele falou assim, o artista não busca a consagração, ele busca a simples compreensão. Eu achei tão bacana isso. Essa simplicidade, eu acho hoje extremamente requintada. Aquela frase que muitas pessoas dizem, o menos é mais. O menos é mais quando ele está dentro de um propósito, de um contexto, eu acredito nisso. Então, falando em termos de design, hoje em dia tem peças lindíssimas e contextualizadas que são extremamente simples, mas tem uma elegância, um requinte. Isso é bacana. Quando tu pega uma peça, um objeto e tu vê, gente, são linhas traços tão simples, mas olha a sofisticação, olha o pensamento que teve para se criar essa peça, a elegância, isso eu acho muito importante. Gente, a conversa tá boa, né? Mas nós voltamos no segundo bloco conhecendo um pouquinho mais sobre a Andréa. Não sai daí, a gente volta já. Uma joia emociona. Ela é capaz de transmitir sentimentos e de realçar a beleza. Ela sempre é única, como os momentos que vivemos. E assim, é sempre especial. Por isso, nossa história na cidade se constrói há 35 anos, emocionando e fazendo parte da sua história. Alcidino, a marca da emoção. Você já se imaginou na França, numa daquelas casas históricas, cheias de charme, aproveitando de uma gastronomia diferenciada, com pratos de brilhar os olhos? Aromas que aguçam o apetite e lhe convida a ficar horas com seus amigos e a pessoa amada? Então, pare de imaginar e venha para o Le Tabou. La gastronomie, c'est notre inspiration. Nós
nós voltamos então no segundo bloco conversando sobre inspiração, sobre paixão, sobre arquitetura. A Andréia nos recebe aqui na sua casa, né, Andréia? Não é fácil, né, abrir a casa assim para as câmeras, mas isso é generosidade também, a gente agradece, né? Compartilhar um pouco com o público sobre como que funciona esse teu processo criativo, a interação com a família, a casa, a importância que a casa tem na nossa vida, né? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso hoje. Eu queria, então, nesse segundo bloco, começando, te perguntar sobre inspiração. É inevitável, acho que muita gente pergunta sobre isso, porque tu trabalha muito esse processo criativo, precisa disso, ele é fundamental. Falando de mim, assim, eu entro na madrugada assim me inspirando, a madrugada me inspira, a noite vai me inspirando. Parece que eu vou desacelerando e começo a pensar coisas que eu posso produzir, escrever, enfim. Contigo acontece assim também? Também. O processo criativo comigo acontece de que forma? Primeiro eu tenho que ter o contato, obviamente, com o cliente e as necessidades dele. Depois é que eu vou realmente entender o que ele quer. E a partir daí eu vou entrar num processo criativo. Que ele acontece em qualquer lugar, em qualquer hora, inspirado por qualquer ambiente que eu esteja. Ele não existe um processo fechado. Não é daqui até aqui. Não. Nesse horário eu vou parar, vou fazer. E a grande maioria das vezes é à noite. Porque à noite o telefone não toca, não tem interferência externa, né, de conversas, de ter que responder e-mails. Então é um processo que ele tem uma longevidade maior. Eu gosto muito à noite, sozinha, em casa, criando. E a inspiração vem de várias fontes, né? De várias fontes. Até da televisão que se vê, de um filme, de uma música, tudo inspira. Eu gosto muito de música e eu gosto muito de escutar boa música, né? O que tu gosta, Andréia? Eu sou uma apaixonada por música. Eu gosto muito de jazz, eu gosto muito de blues, eu gosto muito de bossa nova. Sou apaixonada por bossa nova. Eu gosto de MPB. Eu sou uma apaixonada por música de modo geral, mas essas são as minhas preferidas. E eu estou sempre escutando música. Em casa sempre tem uma música ligada. Isso ajuda no teu trabalho? Então? Ajuda a relaxar. Quando eu chego de um dia cansado, com muita reunião, com muita decisão para tomar, enfim, vários projetos, isso relaxa. Chego em casa, escuto uma boa música, é o momento que eu desacelero, que eu descanso, e aí eu acho que esse processo começa a fluir melhor na minha cabeça. Agora falando de outro aspecto que inspira também, que são pessoas. Eu amo estar cercada por pessoas, eu gosto de olhar para as pessoas e ter as minhas referências. E aí a gente pensa, né? Poxa, mas são tantas diferenças, é tão difícil lidar com o público. E essas diferenças, elas me atraem, essa diversidade. O que tu pensa a respeito disso? Assim, porque tu lida também com pessoas diretamente. E precisa ter sensibilidade para captar essas diferenças, essas nuances, né? Como é que tu lida com isso? Eu tenho muitas pessoas que eu me inspiro nelas. E não necessariamente só no âmbito profissional, histórias de vida que marcam, que fazem diferença para a gente, que fazem a gente pensar e crescer, né? Então, assim, na questão profissional, no âmbito profissional, tem vários arquitetos que eu adoro, o trabalho deles. Vou citar um deles, Arthur de Matos Casa. Eu admiro muito o trabalho dele, me inspiro, né, nele, então, como outros profissionais também. E de modo geral, as pessoas, elas têm sempre, as pessoas que têm uma sensibilidade, elas sempre têm uma história bacana para contar, uma história de vida, e isso me atrai de ouvir uma biografia, é muito bacana. Então isso para mim serve de inspiração. A vida das pessoas, como elas reagem ao dia a dia, a determinadas situações, eu acho que isso é bacana. E juntando as duas coisas, reunindo processo criativo, a tua própria inspiração com o andamento, né, as conversas e as expectativas dos teus clientes, como que essas duas coisas casam, assim, perfeitamente ou imperfeitamente? Como que se lida?
Então, cada cliente ele chega com uma expectativa no escritório e eu preciso interagir com o cliente, entender o que ele busca, o que ele quer ou o que ele não quer, porque muitas vezes as pessoas chegam no escritório e não sabem dizer realmente o que querem. Não sei o que eu quero, querem. mas eu sei o que eu não quero. Eu sei o que eu não quero. E às vezes eu vou por esse viés do que não quer. Aí a gente chega... Então, esse é um trabalho também um pouco psicológico, assim, a gente entra na intimidade da família, entende o que gostam, o que não gostam, o que querem. Eles contam histórias pra ti? Contam, isso é uma delícia. Eu acho que essa é a melhor parte. Que eles abrem para mim, por exemplo, assim, o universo deles, tu consegue entrar um pouco nesse universo e com isso, assim, poxa vida, eu vou poder interferir nesse universo, nessa família, fazer um projeto que eles vão viver e conviver nisso. Isso é muito bacana e tem uma responsabilidade muito grande nisso, de acertar isso. Então, nem sempre o projeto que é bom para A vai ser bom para B. Não, isso não existe. Cada projeto é único, cada cliente é único e a gente tem que ter essa sensibilidade para ir buscar exatamente essa essência nele. Então, não é encaixar o projeto numa tendência? Não, de jeito nenhum. Muitos clientes chegam com essa intenção. Isso eu quero uma casa que as pessoas cheguem, olhem e falem, puxa, essa casa é moderna, ela é contemporânea, mas não é necessariamente... Não, muito mais do que isso, assim, que é muito mais profundo. Eles chegam com um estilo pré-definido na cabeça, né? E tu vai conversar, tu vê que eles são de outra forma completamente diferente. Eles estão comprando alguma coisa, ou porque viram, ou porque realmente acham bacana, mas a essência deles não é essa. Eles se encaixariam em outro perfil, em outro contexto arquitetônico. Então isso tudo é muito conversado. E às vezes é uma reunião, são 1, 2, 3, para poder pegar essa essência e traduzir isso para um projeto. A gente comentava, tu, né, compartilhasse, dizendo que o processo, ele muitas vezes é extenso, ele começa de um jeito, passa por vários estágios. Isso é desafiador também, André? É muito desafiador. Diferente de talvez outras profissões que eles têm um contato menor com o cliente, a profissão do arquiteto, ele tem um convívio muito grande com o cliente. Então tem projetos que a gente fica com o cliente por 2, 3, 4, até 5 anos, quando são prédios, enfim, obras maiores, né? O próprio shopping. A gente ficou quase 5 anos envolvida em todo o processo criativo do shopping. Então, é um processo que tem é um casamento quase com o cliente. Ele tem altos e baixos, ele tem o estresse normal de uma obra, a expectativa, às vezes frustrada do cliente de ter a obra pronta em determinado prazo e ela se estende. E isso, às vezes, não tem nada a ver com o profissional da arquitetura, mas sobra para ele. Então, tem que saber lidar com isso de uma forma muito profissional, para não haver esse desgaste que naturalmente acontece. Então, isso talvez seja a parte mais, para mim, é mais desafiador do que o próprio projeto em si. Entendo. Bom, a gente vai cortar a conversa aqui rapidinho, mas nós voltamos no terceiro bloco, conhecendo um pouco mais sobre a Andréa. A gente volta já. Estilo combina com identidade. Com ser você mesmo. Isso combina com moda. Encontre o seu estilo. Sinta-se bem. De Fórum. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Voltamos então com o terceiro bloco desse programa tão especial. E a ideia aqui é falar sobre a vida simples, a simplicidade da vida. Tem tanto valor isso, gente.
E eu tô falando com a Andréia, conversando contigo, né, Andréia? Eu não posso perder a oportunidade, a gente falou no shopping aqui de Tubarão, o Farol, no outro bloco, eu não posso perder essa oportunidade. Ele é uma obra que, né, eu acredito que está no teu coração aí, porque faz parte da tua história profissional, também pessoal. Afinal de contas, o Farol Shopping ele é um divisor de águas da cidade, fruto de um sonho, de um empreendedor visionário. E como que é para ti hoje ver a circulação, as pessoas, um ponto de encontro, o nosso local para tantos objetivos, tantos propósitos? Como é que é para ti isso, ver essa carga emocional que o shopping traz consigo? Eu acho que ela vai sempre ser aquela obra que vai estar sempre no meu coração, né? Eu acho que pelo que ela representa para a cidade. E realmente ela é e foi um divisor de águas. Eu comparo ela à praia, né? É como se fosse uma praia, né? Uma cidade que tem praia, enfim, onde o lazer... As pessoas convergem. As pessoas convergem, é um ponto de encontro, isso é muito bacana. As cidades têm que ter isso, tem que ter esse ponto de encontro. Mas tu vê esse quesito, assim, responsabilidade, isso ressalta a responsabilidade que o teu trabalho tem também? Com certeza, sim. Eu acho que esse foi um projeto com esse enfoque, com esse objetivo. Sempre se buscou que os ambientes eles tinham que ser acolhedores justamente para poder ter isso, né? Essa canalização, as pessoas se sentirem bem e realmente funcionarem como as pessoas se apropriando desse ambiente. Isso é muito bacana, né? Hoje as pessoas se sentem que o shopping faz parte da vida delas. Isso é muito bacana. E isso acaba entrando no teu legado aí, né? Uhum. Que como bom, pessoa, né? Como profissional, né? Eu queria aproveitar então e te pedir, na nossa conversa de bastidores, para tu selecionares 3 objetos. E a gente fica curioso para saber, né? Que objetos são esses? E a gente até pensa, né? Poxa, que objetos eu selecionaria na minha casa? Então eu queria te pedir então para mostrar quais foram esses 3 objetos selecionados e por quê. Que sentido eles têm na tua vida? Por favor. Bom, o que me vem à cabeça agora, assim, eu tenho eu valorizo muito a família, as raízes, avós, bisavós, pais, irmãos, marido, filha, enfim, né, nessa sequência, assim. Então, o que me vem agora é o livro do meu avô, que ele escreveram a história dele, conta todo o legado da vida dele, a vida difícil e onde ele conseguiu chegar, mérito do trabalho dele. Então, isso para mim é um objeto que eu tenho muito carinho por ele, porque ele retrata a vida de uma pessoa que foi muito especial para mim. O segundo objeto, já que você me pedisse 3, tem um enfoque mais profissional. Eu carrego sempre comigo, até deixei aqui, uma treninha que eu trouxe de viagem, que aliás é outra coisa que eu adoro, é viajar. Uma das grandes inspirações para mim é viagem. Assim, no que eu gosto de investir é viagem. Para mim, viagem é cultura, é conhecimento, é o cheiro, é o contato com as pessoas, é a comida, é a gastronomia, é tudo, é um contexto. Eu adoro entrar num lugar, sentar e ficar observando as pessoas. Numa praça, sentar algum e lugar em especial? Cada um é especial da sua forma, todos marcam, uns mais, outros menos, mas todos são inspiradores. Eu adoro. Eu sempre fui meio viajante, né? Pé na estrada. Desde que eu nasci, eu nunca... Tubarão foi o lugar que eu mais vivi e finquei raízes. Antes, eu acho que eu não ficava mais do que 3 anos em cada cidade. Meus pais mudavam muito em função do trabalho deles, enfim, então eu sempre mudei muito. E Tubarão realmente foi que eu finquei raízes. Então, o viajar, para mim, é uma coisa muito natural. Faz parte da tua vida. Mas voltando para o objeto, esse aqui foi uma trena que eu trouxe há muitos anos atrás da Itália. E ele é um cachorrinho lindo, né? E o focinho dele, ele puxa o ossinho dele que tá. Especial mesmo. E esse objeto, ele vai contigo. Ele vai comigo, porque eu estou sempre medindo uma coisa e outra. Então, eu tenho outras trenas, obviamente. Tem uma mas do teu essa avô eu tenho que carinho. comentava, né? Tem uma do teu avô. Eu fiquei com
Quando meu avô faleceu, tiveram vários objetos que a família quis ficar por uma lembrança, por uma recordação, por uma memória. E eu escolhi uma trena que ele tinha. Uma trena grande de couro, na verdade hoje ela até tá estragada, mas eu tenho um carinho enorme. Ele estava sempre com aquela trena no carro para poder medir, enfim. E essa aqui é a minha. E essa é a tua que vai contigo na bolsa e está sempre preparada para fazer as medições. É verdade. Então, o primeiro objeto, você selecionaste um livro que conta a história da família do teu avô, né? O legado dele transferido aí de geração para geração. A trena, a gente viu que ela é especial realmente, né? Ela tem uma carinha toda tua, né? Bem pessoal. E qual seria o terceiro objeto? Eu não considero nenhum objeto, mas na minha bolsa, onde eu vou, eu sempre levo a Bíblia. Sempre. Eu estou sempre lendo, eu leio praticamente todas as noites e isso aqui para mim é o meu manual de vida. Puxa, que legal. E há alguns anos já é assim e eu tenho e tento ter uma conduta muito baseada no que está contido nela. Não é fácil, né? Mas para mim é uma paz muito grande quando eu consigo estar conectada com isso. Então, ela não sai da minha bolsa nunca. Para onde quer que eu vá, vai junto comigo. Tem gente que acha que é um desafio pensar 3 objetos, né? No nosso dia a dia a gente para e pensa, puxa, que objetos me identificam? Ou se identificam comigo, ou eu me identifico com eles. E aqui acho que ficou bem claro, né? Família, trabalho e os princípios, Deus, a conexão, né? Esse aspecto espiritual que precisa, né? A gente precisa disso. Isso aqui me rege. Então tá aí a tua identidade, acho que fica clara, né? André, eu queria te agradecer de coração mesmo, né? Essa oportunidade de nos receber aqui. A gente sabe que a casa da gente é um cantinho assim tão especial que, né, da maneira que for, assim, receber pessoas e abrir alguns pontos da intimidade é um desafio também, né? Ainda mais hoje em dia, né? Tem pessoas que se expõem e que não param para pensar muito e algumas pessoas preferem se reservar um pouquinho mais. Mas eu queria te agradecer. A palavra aqui é gratidão. Eu acredito que o que a gente conversou vai inspirar pessoas. Já inspira pelo teu trabalho e conhecer o lado pessoal da Andréia, né, um pouquinho mais, vai inspirar com certeza. Eu queria te agradecer e dizer que é uma alegria estar aqui. Eu que tá? Já te admirava, te admiro mais ainda. Eu que quero agradecer ao que pela oportunidade, né? E tu vai ser sempre uma pessoa muito querida e a minha casa sempre vai estar de portas abertas para te receber. Eu até plantei eu tenho um pezinho de laranja açúcar ali atrás e normalmente eu recebo as pessoas com um suquinho de laranja, depois eu vou fazer para ti, tu vai ver, eu plantei há 19 anos atrás e é Puxa, que legal. Um suquinho especial. Que legal, que bom. Depois Andréia, eu vou fazer para ti. Muito obrigada por ser assim, essa pessoa tão acolhedora, né? Realmente tu cumpre esse propósito. Obrigada, querida, obrigada. Me despeço de você. O que será que o próximo programa vai trazer, hein? De curiosidade, de identidade, sempre focando esse tema, simplicidade, porque a vida, afinal de contas, é simples assim. Até o próximo programa.